Fala galera, beleza? Inscreva-se no canal, acione o sininho e ajuda assim o canal a crescer, beleza galera? O Botafogo empatou com o Maringá 1-1 fora de casa. Foi importante um ponto, né? A gente conseguiu um ponto, trouxe um ponto para casa, mas a gente ainda perdeu posições. Estamos na 14ª posição hoje. Podemos aí perder mais posição se o Confiança e se o ABC vencerem hoje à noite. Pode aí piorar a situação do Botafogo. E tem muita gente aí achando que o Botafogo voltou a correr, jogou bem no primeiro tempo ontem, que o Botafogo aí vai ter esperança de lutar pelo G8. E tá esquecendo da realidade, né? Tá se apegando à esperança e esquecendo a realidade. O Botafogo não jogou bem ontem contra o Maringá. O Botafogo conseguiu emparelhar no primeiro tempo o jogo de ontem contra o Maringá, porque o Maringá entrou muito mal na partida. Essa é que é a verdade. O Maringá jogou muito mal no primeiro tempo e o Botafogo se aproveitou do péssimo momento no primeiro tempo do Maringá. Mas quando deu o segundo tempo, o treinador lá reorganizou o Maringá e o Maringá, como de costume de todos os times que enfrentam o Botafogo, dominou a segunda etapa, né? Conseguiu o seu empate. Sorte nossa que não conseguiu virar, né? Vale lembrar que o Botafogo aí tem 6 pontos em 6 rodadas. Uma média de 1 ponto por rodada, né? Se hoje a gente ainda tem 6 pontos, não é por causa do ataque, nem do meio de campo, que fez aí grandes jogos, estava 3-0 para o adversário, o nosso ataque foi lá e empatou 3-3, nada disso. A gente tem 6 pontos no campeonato por causa do goleiro Michael Fracaro, ele que é o responsável. Mesmo quando a gente ganhou de 3-0 do Confiança, ele fez 9 defesas difíceis em 29 finalizações para o Confiança. 0-0 contra o Náutico foi ele que salvou, 0-0 contra o ABC foi ele, e esse 1-1 contra o Maringá, ele também foi responsável por apenas por a gente trazer esse ponto, né? Então, dos 6 pontos, são 6 pontos na conta de Michael Fracaro, principalmente, não do ataque, nem do meio de campo, porque eles não criam nada, eles não criam absolutamente nada. E o artilheiro do time é reserva, né? O artilheiro do time é reserva para um atacante que nunca fez um gol sequer com a camisa do Botafogo. Já tem aí 5, 6 jogos, não fez sequer um gol e ele é titular absoluto, não sai do time. E o Dourado não entra, né? Que é o artilheiro do time, não entra. Então, tem gente aí achando que o Botafogo jogou bem, que o Botafogo aí vai vingar. Pode até vingar, né? Mas hoje, se pegar a realidade, a nossa luta é contra o Z4, galera. Essa aqui é a nossa luta no Z4. Ninguém correu ontem, que estão falando aí que os jogadores correram, deram a mensagem para a zaga. Nada disso. Nossa sorte foi que o Maringá jogou mal. Embora tenha melhorado no segundo tempo, não foi suficiente para nos vencer. A sorte foi essa, né? Que o Maringá não jogou como estava jogando antes, como jogou nos outros jogos. A sorte nossa foi essa, porque o nosso time, patético no segundo tempo, não sequer tocou sequer na bola o Botafogo. Não consegue dar 3 passes certos. No terceiro passe, ou entrega a bola ou toca errado. De todo jeito, no terceiro passe, entrega para o adversário. Então, esse povo aí que tá passando a mão na cabeça desses jogadores, que tá falando aí que a gente critica demais, como não vai criticar um time que é a maior folha salarial e não ganha de ninguém? Não ganha de ninguém, sendo a maior folha salarial da Série C e não ganha de ninguém. Todo jogo, a esperança que a gente tem aqui, joga melhor, mas não. O pior jogo do Botafogo é o próximo. A gente jogou mal contra o Guarani, jogou mal contra o Floresta, jogou mal ontem. A sorte foi que a gente conseguiu trazer um pontinho. A gente poderia ter trazido um pontinho também contra o Guarani se não tivesse perdido, por exemplo, o pênalti. Então é sempre piorando o time do Botafogo, né? E tem gente aí satisfeito porque deram uma carreira ali no primeiro tempo. Satisfeito com isso, sendo o time o segundo maior folha salarial do Campeonato Brasileiro da Série C, né? Não tem como elogiar esses jogadores que não estão jogando nada. A gente só vai poder elogiar esses jogadores quando eles realmente jogarem futebol, né? Conseguirem, por exemplo, acertar 3 passes, coisa que eles não conseguem. Conseguirem correr com a bola e chegar até a área do adversário e conseguir finalizar a jogada, coisa que eles não conseguem. Às vezes eles conseguem chegar até na área adversária, mas quando vai para finalizar a parada, eles fazem uma cagada, né? A maioria das jogadas do Botafogo é assim.
o goleiro adversário praticamente não vê a cor da bola, né? Não vê a cor da bola. Aí o Rodrigo Alves conseguiu fazer até um gol, surpreendendo o Brasil inteiro, ele conseguiu fazer um gol. Mas também foi só. Aí começa a cai, aí ele perde todas as disputas. Quando ele vai correr com a bola, ele não consegue passar do adversário, aí cai no chão, fica pedindo falta. Ontem ele fez isso umas 5 vezes. No outro jogo ele fez 10. No outro ele fez 15 vezes. E é assim, é sempre fazendo palhaçada o Rodrigo Alves, né? Conseguiu fazer o gol. Parabéns. Vamos ver se ele melhora, né? Vamos ver se ele melhora. Agora, os zagueiros do Botafogo foram também os grandes destaques, né? O Leandro Renier e Lomar foram muito bem nessa partida. Se a gente conseguiu esse pontinho, também foi por causa deles, que eles combateram ali o ataque e o meio de campo do Maringá, né? Conseguiu tirar algumas bolas, não deram sossego ali aos atacantes. No bate-rebate ali na área, eles sempre conseguiram, tirando o gol que nojento que a gente levou, mas nos outros jogadas eles conseguiram tirar as bolas de perigo, né? Porque se depender de Júnior Lopes, de Lucas Lopes e de Evandro, a gente tá ferrado, né? Lucas Lopes, o pior jogador ontem foi Lucas Lopes, né? O Evandro ainda jogou um pouco, no primeiro tempo ali, um jogador ali no ataque tentou sambar pra cima dele, quase ia passando, ele conseguiu recuperar, por exemplo, a bola, ele conseguiu apoiar um pouco no ataque, né? Conseguiu apoiar um pouco no ataque, o Evandro. Mas é péssimo, né? Péssimo. A maioria da jogada dele é tudo errado. Embora eles façam uma ou outra coisa boa, 90% é erro. 90% é cagada. É cartão amarelo, é falta imbecil. É cartão amarelo por reclamação, por exemplo. Sempre cagada. E Lucas Lopes é ruim na defesa, é ruim no meio de campo e é pior ainda quando apoia do ataque, né? Um 0 à esquerda o Lucas Lopes, né? E é titular absoluto no lugar de Eric, que Eric vinha jogando bem, não pode jogar porque ele joga bem. Eric joga bem, aí a panelinha, ele não entra na panelinha, porque a panelinha é péssima, jogador só medíocre, aí vem um jogador que se destaca, o novo do time do Botafogo, aí não pode jogar por causa da panelinha dos jogadores, né? Porque não é possível que seja o treinador que tá escalando esse bando de pereba, todos eles que chegam aí, né? Aí foi com o Bolsa, aí depois foi com o Zago, agora é com esse Márcio Fernando escalando as mesmas pereba de sempre, né? Não é possível que seja esses treinadores que tá escalando esses pereba, como o Lucas Lopes, né? Que não é bom na defesa, não é bom no meio de campo, nem é bom no ataque. Não tem como esse jogador ficar aí. Aí os meio de campo ali, Gama, Thalisson e Guilherme Santos fizeram as carreirinhas no primeiro tempo, mas no segundo tempo é uns patetas. No segundo tempo é uma patetice. Eles não conseguem armar uma jogada de perigo, né? Vai bater uma falta, a bola não passa da barreira. Vai bater uma falta, a bola vai lá no Cristo Redentor. Aí tem gente que gosta dessa patetice desses meio de campo, que não faz nada, não arma uma jogada. Jogaram bem contra o Confiança, jogaram bem ali nas tabelinhas, fizeram os 3 gols com as tabelinhas deles, mas depois daquilo nada, não sai uma jogada direito. Eles não conseguem se impor no meio de campo ali contra o time adversário. Esse jogo até o primeiro tempo, eles estavam ganhando as disputas no meio de campo, mas depois no segundo tempo acabou-se, né? Segundo tempo é 3 a menos no campo, não faz nada, não dá um desarme, não arma uma jogada, não faz uma triangulação, uma tabelinha, não bota ninguém na cara de gol, não faz nada. Esses jogadores não fazem nada, esses meio de campo, os 3 meio de campo do Botafogo, né? E aí, o resultado aí, não chuta sequer a gol direito, não chuta sequer a gol direito. Aí Silvinho tava bem no primeiro tempo, Silvinho, mas é velho, né? Jogador já de idade avançada, não consegue jogar os 2 tempos, por exemplo. Ele era ali um dos melhores no ataque do Botafogo, mas teve que ser substituído, né? Teve que ser substituído. Aí, Rodrigo Alves, que já disse, fez o gol, mas o resto dos 90% das decisões dele é tudo errado. Mas pelo menos fez o gol do empate, né? A gente tem que dar o braço a torcer que pelo menos o gol do empate foi dele, né? Porque se dependesse do outro Denilson, se dependesse do centroavante Denilson, a gente ia votar com a derrota de 1-0, né? Porque o homem não faz um gol, né? O homem não faz um gol, perdeu um gol feito na cara. Perdeu um gol feito na cara, e o artilheiro do time, que é Dourado, é reserva para esse homem, né? O Dourado, que é o artilheiro do time, é reserva para Denilson. Vocês que entendem aí de futebol mais do que eu, explique aí essa decisão, né, de botar Dourado no banco para Denilson. Vocês aí que entendem mais do que eu de futebol, explique para mim essa decisão aí desses treinadores, né? Foi com o Zago e agora é com Márcio Fernandes. É como eu disse, não são os treinadores que estão armando esse time. Não é possível que sejam os treinadores que escolham colocar os piores jogadores do time em campo, né? Não é possível, eu não consigo aceitar uma coisa dessa, né? Porque não é possível. Aí fica aí, entrou Camilo, não faz nada, né? A única coisa que ele fez que deu
destaque pra ele foi perder um pênalti contra o Guarani e pronto. É a única coisa que ele fez aí que deu destaque, né? E é negativo ainda, destaque negativo. Porque de resto não faz nada no campo. Camilo zero à esquerda também. Aí Gabriel Honório entrou, mas já entrou já no... ali pro finalzinho da partida, também não consegue fazer mais nada. Deveria ter feito, né? Que entrou descansado, mas com um bando de pateta do lado dele, desarmando, em vez de os jogadores do Botafogo armar a jogada de ataque, né? Eles desarmam as jogadas do Botafogo. É os únicos jogadores no mundo que conseguem desarmar as próprias jogadas. E tem gente que acha bonito, tem gente que critica porque a pessoa tá criticando essas ruindades aí em campo. E tem gente que passa pano para esses jogadores, né? Uma coisa impressionante, né? Os jogadores, os únicos no mundo que desarmam as próprias jogadas são os jogadores do Botafogo da Paraíba. E tem gente que acha bonito. E tá aí. Aí o Gabriel não jogou nada. Entrou também o Rafinha, né? O Rafinha, pronto. Um dos jogadores que desarmou a jogada foi justamente o Rafinha, né? Tinha um contra-ataque perigosíssimo, 3 jogadores do Botafogo contra 2 do Maringá. O Rafinha, o digníssimo Rafinha, conseguiu, com um passe aí de 3 metros, acho que não tinha 4 metros do jogador ali subindo na ponta direita. Ele errou o passe, ele deu um passe, meio passe, que sobrou para... óbvio, no pé do zagueiro, né? E ele perdeu assim um contra-ataque, o digníssimo Rafinha, né? Jogador medíocre que saiu machucado ainda. Outra coisa inexplicável, como é que esse jogador ainda entra num lugar de dourado, né? Que deveria ter entrado no jogador dourado e não Rafinha, mas os treinadores aí, esses treinadores, né? Grandes treinadores, selo CBF, né? Os torcedores não sabem de nada, mas eles sabem de tudo, né? Por isso que eles ganham de todo mundo. E o Botafogo tem 6 pontos em 6 rodadas, porque é cada decisão, meu amigo, é cada decisão. E tem gente que acha ruim, porque quando a gente critica, né? Que acha bonito, que tá satisfeito com essa merda que tá aí com o Botafogo, né? Que acha que o Botafogo jogou bem, que vai acabar aí na 8ª colocação, quando o Botafogo, na realidade, tá lutando contra a zona de rebaixamento hoje, né? Não é nem capaz de ganhar do Retrô dentro de casa, que o Retrô ganhou essa rodada aí, já ultrapassou também o Botafogo, é todo mundo ultrapassando o Botafogo. Porque esses pereba não ganham de ninguém, né? E aí a gente chama de pereba, aí tem gente que se ofende porque a gente chamou os guerreirinhos da maravilha do contorno de pereba, né? Que estão aí cada vez mais próximo da zona de rebaixamento. Então é isso, sabe? O resumão dessa pelada que foi aí do Botafogo. A sorte foi que a gente trouxe o ponto, né? De todo mal, a sorte foi que a gente trouxe o ponto. Mas não adianta de nada. Um ponto. Se a gente não ganha de ninguém, né? Um ponto, a gente vai acabar rebaixado. Beleza, galera? Então é isso. Deixa a opinião de vocês aí. Se vocês estão satisfeitos com esses guerreirinhos da maravilha do contorno, se vocês acham aí que eles vão realmente, do jeito que tá, nos levar ao G8, ou se é mais fácil a gente ir acabar no Z4, né? Deixa a opinião de vocês aí. Beleza, galera? É isso aí. Fica com Deus. Fui.